Coringa, o Coringa de O Cavaleiro das Trevas, não é um vilão comum. Ele não quer dinheiro, poder ou dominar o mundo. Seu único objetivo é provar que qualquer pessoa, por mais íntegra que pareça, pode ser corrompida quando levada ao limite. Para isso, ele escolhe Harvey Dent, o promotor conhecido como o Cavaleiro Branco de Gotham. Manipulando todos ao seu redor, o Coringa cria uma sequência de eventos que destrói completamente a vida de Dent. Após a morte de Rachel, sua noiva, e um terrível acidente que desfigura metade de seu rosto, Harvey abandona seus ideais e se transforma no vingativo Duas Caras. Essa é a maior vitória do Coringa. Embora Batman consiga impedir o plano principal, o verdadeiro símbolo de esperança da cidade é destruído. Para preservar o legado de Harvey e manter viva a esperança da população, Batman assume a culpa pelos crimes cometidos por Duas Caras, tornando-se um fugitivo. No fim, Gotham perde dois símbolos da justiça de uma só vez. Harvey cai na escuridão, enquanto Batman sacrifica sua própria reputação. A cidade continua de pé, mas sustentada por uma mentira. E, de certa forma, isso prova exatamente o que o Coringa queria demonstrar. Gotham não salva sua alma, apenas aprende a escondê-la. Grande Irmão. O Grande Irmão é o principal antagonista de 1984 de George Orwell. Curiosamente, ele talvez nem exista como pessoa. Sua verdadeira função é servir como o rosto do partido, um símbolo de vigilância, autoridade e controle absoluto sobre toda a sociedade. Sob seu regime, a verdade deixa de existir. O partido reescreve jornais e decide o que é real ou falso. Quem questiona essa realidade desaparece. Winston Smith tenta desafiar esse sistema, acreditando que ainda existe esperança de mudança. Mas ele enfrenta uma máquina de poder praticamente invencível. Capturado pela polícia das ideias, Winston é submetido a uma brutal reeducação no Ministério do Amor, onde sofre torturas físicas e psicológicas até perder completamente sua identidade. No final, a vitória do Grande Irmão é absoluta. Winston não apenas obedece ao partido, mas passa a amar aquele que destruiu tudo o que ele acreditava. É isso que torna esse desfecho tão perturbador. O objetivo nunca foi apenas eliminar a oposição, mas eliminar a própria capacidade de resistir. O verdadeiro poder do Grande Irmão está em controlar a realidade, moldando não apenas a história, mas também os pensamentos e as emoções de cada cidadão. No fim, não sobra rebelião, esperança ou verdade. Apenas obediência absoluta. A loteria de Shirley Jackson começa como a descrição de uma pequena cidade pacata reunida para uma tradição anual. Crianças brincam, famílias conversam e tudo parece uma simples celebração comunitária. Mas essa aparência de normalidade esconde um dos desfechos mais perturbadores da literatura. Quando o sorteio termina, a verdadeira finalidade da loteria é revelada. A pessoa escolhida é apedrejada até a morte pelos próprios moradores da cidade. Neste ano, a vítima é Tessie Hutchinson. Minutos antes descontraída e sorridente, ela entra em desespero ao perceber que foi escolhida e implora para que o resultado seja considerado injusto. Seus apelos, porém, não comovem ninguém. Amigos, vizinhos, familiares e até seus próprios filhos pegam pedras e participam da execução sem hesitar. O mais assustador não é apenas a violência, mas a naturalidade com que ela acontece. Ninguém questiona o ritual. Ele continua existindo simplesmente porque sempre existiu. A tradição se torna mais importante do que a vida humana. É isso que faz a loteria tão aterrorizante. Não existe um único grande vilão. O verdadeiro horror nasce da conformidade, da obediência cega e da complacência de uma sociedade inteira que aceita a barbárie como algo normal. Quando ninguém ousa questionar o sistema, o ciclo de violência continua para sempre. Ozymandias é o principal antagonista de Watchmen, de Alan Moore. Considerado o homem mais inteligente do mundo, ele acredita ser o único capaz de impedir a destruição da humanidade. Durante a Guerra Fria, com o planeta à beira de um conflito nuclear, ele conclui que a única forma de unir o mundo é criar um inimigo comum. Para isso, executa um plano monstruoso. Ele teletransporta uma criatura alienígena para o centro de Nova York. A explosão psíquica causada pelo evento mata milhões de pessoas instantaneamente, fazendo todas as nações acreditarem que enfrentam uma ameaça muito maior do que suas próprias guerras. É isso que torna Ozymandias tão assustador. Para ele, sacrificar milhões é um preço aceitável para salvar bilhões. O massacre é apenas um mal necessário em nome do bem maior. Quando os heróis descobrem a verdade, já é tarde. Ozymandias revela que seu plano foi concluído antes mesmo de eles chegarem. Sua vitória é total. O mais perturbador é que os próprios heróis decidem guardar o segredo, revelar a verdade,
poderia destruir a paz recém-conquistada e desencadear uma guerra nuclear. No fim, Ozymandias vence, permanece impune e deixa uma pergunta inquietante: o mal pode ser justificado se realmente salvar o mundo? John Doe. John Doe, o antagonista de Seven, não é apenas um serial killer. Ele acredita ser um instrumento da justiça divina, transformando cada assassinato em uma representação dos 7 pecados capitais. Para Doe, seus crimes não são homicídios, mas lições para uma sociedade moralmente decadente. Cada vítima é escolhida cuidadosamente. Um homem guloso é forçado a comer até morrer. Um advogado ganancioso precisa cortar meio quilo da própria carne. Cada morte é planejada para simbolizar o pecado cometido pela vítima. Mas tudo isso é apenas a preparação para seu verdadeiro objetivo. Após se entregar voluntariamente à polícia, Doe conduz os detetives Somerset e Mills ao ato final de seu plano. No deserto, uma caixa revela o horror definitivo. Doe assassinou Tracy, a esposa de Mills. Em seguida, ele provoca Mills até que a ira tome conta dele. Incapaz de se controlar, Mills atira e mata Doe. Com esse único disparo, o último pecado é consumado. Mesmo morto, John Doe vence. Seu plano é concluído exatamente como imaginou, provando, em sua visão distorcida, que ninguém consegue escapar do pecado. Mills perde tudo e se torna, para sempre, a peça final da obra-prima de seu maior inimigo. Os porcos? Em A Revolução dos Bichos, de George Orwell, os porcos começam como líderes da revolução que promete igualdade e liberdade para todos os animais. Sob o comando de Napoleão, eles derrubam os humanos e transformam a fazenda em um governo administrado pelos próprios animais. Mas, à medida que acumulam poder, os porcos revelam sua verdadeira natureza. Napoleão governa pelo medo, usando a propaganda de garganta e uma matilha de cães para eliminar qualquer oposição. Pouco a pouco, os mandamentos da fazenda são alterados para justificar seus privilégios. O maior símbolo dessa traição é Boxer, o cavalo mais trabalhador da fazenda. Depois de dedicar toda a sua vida ao regime, ele é vendido para um matadouro quando deixa de ser útil. Enquanto isso, os porcos passam a viver exatamente como os antigos donos humanos, desfrutando dos mesmos luxos que antes condenavam. No fim, eles traem todos os ideais da revolução e consolidam uma nova tirania. A vitória dos porcos é completa, deixando a mensagem mais sombria de Orwell. Quando o poder não encontra limites, os libertadores podem se tornar ainda piores que os antigos opressores. Enfermeira Hatched. A enfermeira Hatched é a principal antagonista de Um Estranho no Ninho. Como chefe da ala psiquiátrica, ela mantém o controle absoluto dos pacientes através da manipulação, da humilhação e do medo, destruindo lentamente qualquer sinal de individualidade. Seu poder não vem da força física, mas da capacidade de explorar as fraquezas daqueles sob seus cuidados. Quando Randall McMurphy chega ao hospital, ele desafia sua autoridade e inspira os outros pacientes a resistirem ao regime opressor. Ratched, porém, não admite perder o controle. Ela reprime a rebelião, submete McMurphy a sessões de eletrochoque e, por fim, ordena sua lobotomia, reduzindo-o a uma sombra da pessoa que era. Sua vitória vai muito além de derrotar um único homem. Ela destrói o símbolo de esperança que McMurphy representava e restaura completamente sua autoridade sobre a enfermaria. No fim, a enfermeira Hatched representa a face mais cruel do poder institucional, um sistema capaz de esmagar a individualidade, eliminar a resistência e transformar a obediência em sobrevivência. Damien Thorne. Damien Thorne, o anticristo de A Profecia, é uma criança destinada a trazer o apocalipse ao mundo. Adotado pelo diplomata Robert Thorne, sua verdadeira identidade permanece escondida sob a aparência de um menino inocente. No entanto, por onde Damien passa, mortes misteriosas e tragédias acontecem, sempre executadas por seguidores demoníacos que o protegem. Conforme Robert investiga o passado do garoto, ele descobre uma verdade aterrorizante. Damien não é humano, mas o próprio filho de Satanás. Desesperado para impedir a profecia, Robert consegue as adagas sagradas, as únicas armas capazes de matar o menino. Mas, antes que consiga cumprir sua missão, Robert é confundido pelas autoridades e morto a tiros. Damien permanece completamente ileso, protegido até o último instante. No final do filme, o garoto aparece no funeral de Robert, de mãos dadas com o presidente dos Estados Unidos. Então, lentamente, olha para a câmera e sorri. É um dos finais mais perturbadores do terror. Damien vence sem precisar fazer nada. O mal permanece escondido em plena vista, pronto para cumprir a profecia bíblica e conduzir o mundo ao apocalipse. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E agora eu quero saber, qual desses vilões teve a vitória mais perturbadora da ficção?
Conta pra gente nos comentários. Até o próximo vídeo.